Olá pessoal, tudo bem? Douglas aqui e hoje nós teremos um papo com um DG super especial. Especial porque mais uma vez eu recebo um convidado mais do que especial, porque é um grande amigo, para além de ser sócio na Conexão Américas, é um grande amigo, meu queridíssimo aqui, super carioca hoje, Ricardo Calazans. Bom dia. Tudo bem, meu querido? Obrigado, é um prazer estar aqui contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque Pronto. A gente não sabe que horas que essa turma que está em casa vai nos assistir. É verdade, né? E hoje temos a vitória de Donald Trump. É verdade, ganhou. Mas antes da gente falar sobre isso, quais os possíveis impactos disso na imigração, roda a vinheta. Bom, voltamos aqui e vamos bater um papo muito interessante sobre a vitória de Donald Trump, que foi eleito o mais novo presidente americano, o 47º presidente eleito nos Estados Unidos. E para falar sobre isso, para falar sobre o impacto dessa eleição no mercado imigratório, no mundo imigratório, eu recebo hoje aqui, como já apresentei no início, o meu querido Ricardo Calazans. E aí? O Trump ganhou. E agora? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo. Então, Douglas, a vitória do Trump já vinha sendo esperada, porque todas as pesquisas já mostravam isso, né? Então, de fato, a vitória dele foi a primeira avassaladora, né? Ele tem até a contagem última dos votos que a gente tem, dos votos da Electoral Votes, deu 273 quando ele ganhou. Precisava no mínimo de 270, né? Então de 273 já foi dada a vitória oficial pelo governo americano para o Donald Trump, em detrimento da Kamala Harris. Qual é o discurso do Partido Republicano? E foi uma onda vermelha, né, Foi Ricardo? uma onda vermelha. Porque... Foram pouquíssimos estados, dos 50 estados americanos, se não me engano, 15 estados somente, a Kamala venceu. Os outros estados, os outros 35 estados, foi uma vitória avassaladora, acachapante, do Partido Republicano, que é o partido do presidente atual Donald Trump. E eu me refiro à onda vermelha porque a cor vermelha identifica o Partido Republicano nos Estados Unidos, obviamente. Então, o discurso dos republicanos sempre foi em relação à pátria. E quando falam em pátria, quando falam nos americanos, quando falam no povo americano, eles sempre querem enaltecer esse povo americano em detrimento dos imigrantes. Porém, a gente tem que sempre lembrar que o Donald Trump já foi presidente dos Estados Unidos durante 4 anos. Então, o que é que ele, Donald Trump, fez enquanto era presidente dos Estados Unidos e o que se espera que ele vai fazer agora nos próximos 4 anos, a partir de 2025? Absolutamente conseguir e manter a política econômica, principalmente do governo dos Estados Unidos. E eles sabem, todo mundo sabe, que o governo americano e a economia americana é muito dependente dos imigrantes em muitos estados, coisa que o governador da Flórida, o Ron DeSantis, acabou errando a mão, né? Quando ele começou a fazer aquele monte de discurso ufanista, aquele discurso xenofóbico, que é um estado absolutamente dependente. Sim, a Flórida como o Texas também, são 2 estados absolutamente dependentes dos imigrantes. A força de trabalho imigrante é muito importante para o governo da Flórida, principalmente. E o que ele fez? Atirou no pé, porque naquelas prévias das eleições e, na verdade, de escolher, né, um candidato do Partido Republicano, o Ron DeSantis acabou perdendo. Foi horrorosa essa decisão dele em atacar os imigrantes, porque hoje a gente brinca que nem síndico de prédio ele vai conseguir assumir mais a qualquer tipo de votação de eleição, né? Então, ele chegou a aprovar algumas leis estaduais restritivas para o imigrante. Justamente. Criando dificuldade, inclusive, para
o imigrante conseguir tirar uma drive license, criando uma regra bastante restritiva até para quem entrasse no estado conduzindo imigrantes ilegais, né? Então, criando uma série de restrições para contratação de imigrante legal, e como você disse, foi um tiro no pé. Justamente, as empresas estavam com uma regulamentação a partir de julho desse ano, quando ele baixou essa lei, e as empresas que deveriam, obviamente, tomar cuidado com a contratação, elas teriam muitas restrições em relação às contratações de imigrantes, o que fez com que muitos deles saíssem do estado da Flórida. Então a economia do estado da Flórida acabou em declínio nesses últimos meses por conta dessa evasão da mão de obra, e muitas pessoas acabaram sofrendo com isso. A economia toda do estado foi, de fato, afetada com essa decisão e essa lei que o Ron DeSantis acabou aplicando em julho. O tiro saiu pela culatra. Saiu pela culatra, então, exatamente. Foi uma ideia muito boa. Bom, mas na época em que Donald Trump foi presidente americano, nós tivemos um cenário de combate à imigração ilegal mais forte, da qual nós somos apoiadores. Eu acho que a imigração ilegal não é saudável, nem para quem faz ou tenta, e nem para o país que recebe esse tipo de entrada não permitida, não inspecionada, entrada indesejada. Você que está em casa nos assistindo, você com certeza não gostaria de que um estranho invadisse o seu terreno, invadisse a sua residência, invadisse a sua casa sem a sua permissão. Então, é exatamente assim como um americano se sente quando a pessoa invade a fronteira americana e sem pedir permissão, sem ser inspecionada. Ela está invadindo o país, ela está rompendo uma fronteira, ela está entrando sem pedir licença. Então, o americano não recebe isso, não recebe bem essa postura, que é uma atitude arriscada. Muita gente acaba morrendo nessa tentativa, muita gente acaba passando por situações horrorosas de estupro, de morte, nessa tentativa de atravessar a fronteira americana, caem nas mãos de coiotes e às vezes são sequestradas, mulheres são sequestradas, estupradas. A gente não quer colocar terror, não. Está aí na internet, é só você puxar as informações no Google que você vai encontrar uma enxurrada de notícias horrorosas com relação a essa imigração ilegal. Então é uma tentativa irresponsável, na minha opinião, muito irresponsável. Existem homens, me admira muito, um pai de família submeter a família dele a essa situação de tamanho risco. Ele entra com mulher, com criança, muitas crianças, na hora que acontece a prisão, são inclusive separadas, as crianças são separadas dos pais, vão para um abrigo enquanto os pais vão para um centro de detenção. Raramente você consegue passar pela fronteira sem ser preso, raramente. Então é uma situação arriscada e que muito foi combatida pelo Trump à época. E ele orientou as forças policiais e a polícia imigratória, o ICE, a prender os imigrantes ilegais que praticavam crimes. Então, a perseguição era muito específica, era muito direcionada, se é que a gente pode chamar isso de perseguição, mas o combate do governo Trump era muito nesse sentido. O imigrante que já cometeu algum crime, prende e deporta ele. Então, acho que você que vive uma vida dentro da legalidade, você que deseja aplicar o seu processo dentro da legalidade, você não tem o que temer. Exatamente. Na verdade, o que acontece, né, Douglas? O governo americano, principalmente agora o Partido Republicano, ele se preocupa com a segurança interna dos Estados Unidos. E eles combatem essa
realidade da imigração ilegal, porque muitos vão acabar indo para o crime. Isso é devastador para a economia. O que eles querem é muito pelo contrário, fazer com que essa força do imigrante seja benéfica para o governo americano. O que vem acontecendo, né, nos últimos anos? Nós temos 4 modalidades que a imigração oferece de vistos que chegam no Green Card. A primeira delas é o Green Card de parentesco, quando o pai passa para o filho passa para o pai, o irmão e o cônjuge, aquele famoso visto de casamento. Esta é a primeira modalidade. A segunda modalidade é a loteria do Green Card, mas o brasileiro, infelizmente, não é elegível porque o Brasil não faz parte mais, infelizmente, do Tratado de Comércio e Navegação com a América, então o brasileiro não pode participar dessa loteria do Green Card. 55 mil Green Cards são sorteados todos os anos. O terceiro método são vistos humanitários. Então, o que vinha acontecendo com a imigração americana nesses últimos anos com a obtenção do Green Card por esses 3 métodos? A imigração não tinha um benefício, porque quando a pessoa tem um parentesco, né, com um americano, qual é a vantagem que esse governo americano, qual é a contrapartida que o governo americano vai ter com essa pessoa, com esse parente? Eles não sabem. Então, quando tem um parentesco como filho, irmão, cônjuge ou pais, é uma loteria, né? A pessoa não tem o governo americano não vai ter essa segurança de, essa pessoa vai ser um ativo para a economia, vai ajudar a economia americana. Então eles não têm esta garantia. Loteria da América, a mesma coisa, aliás, muito pelo contrário, quem está querendo por sorte, né, uma vida nova nos Estados Unidos, ela obviamente está passando por dificuldade no país de origem, então vai tentar a sorte, não é muito pelo contrário, vai ser um estorvo, vai ser um problema para a economia americana. O terceiro método são vistos humanitários, muito pelo contrário, é a América ajudando essa pessoa. E aí o que aconteceu nos últimos anos? A imigração, por parte do governo americano, desenvolveu os programas EB, que é o quarto e último método para conseguir o Green Card. Nós temos 5. O EB5, que é o visto de investidor, o EB4, que é o visto religioso, o EB3, que geralmente as pessoas não têm muita experiência, aí você tem o EB2 e o EB1. O EB2 é para pessoas que têm um bacharelado, mais 5 anos de experiência, ou quem não tem faculdade, tem experiência de pelo menos 10 anos com alguma coisa, né? A gente consegue fazer a aplicação do visto EB2. E o EB1 é mais perfil de artista, esportista, pesquisador e professor. Então, quando a imigração desenvolveu esses programas EBs, eles entenderam que a contrapartida para entregar o Green Card para essas pessoas seria uma vantagem para o governo americano impulsionando a economia dos Estados Unidos, porque todos os 5 programas EB, se você for analisar ao fundo, o perfil dessas pessoas, dos aplicantes, é um perfil de pessoas que vão ajudar a economia americana. O EB1, obviamente, pessoas de alto nível, pessoas com perfil maravilhoso. O EB2 é a força média dos Estados Unidos, né, onde você tem a classe média alta americana. O EB3 é aquela base do emprego, da sustentação da economia americana. O EB4 você tem os líderes religiosos, onde você tem, sim, claro, onde o mundo se beneficia com essa parte religiosa, e os Estados Unidos também recebem com bastante carinho os líderes religiosos, e também os investidores, claro que são muito bem-vindos, né? Então, esses 5 programas EBs sempre foram muito importantes. Agora, muita gente acaba achando que você mudar-se para os Estados Unidos e aplicar esse visto em solo americano seria algo a um jeitinho, seria algo que a imigração não seria muito bem visto por parte da imigração. Muito pelo contrário, nós temos uma ferramenta chamada ajuste de status, que se você olhar no site do governo americano, está escrito que você, enquanto em solo americano, pode sim aguardar sem precisar voltar para casa. Palavras da própria imigração. Então a ferramenta ajuste de status é justamente essa que você entra nos Estados Unidos pela porta da frente, isto é, você com visto de turista ou com visto de não imigrante, um visto temporário. Visto de turista é o que mais comumente as pessoas entram nos Estados Unidos para solicitar esse ajuste de status. Pode também entrar com visto de estudante ou algum outro visto de não imigrante. Tem vistos de investidores, né, para pessoas que são descendentes ainda de alguma nação da Europa, né? Normalmente as pessoas também gostam de fazer o visto E2, que é um visto de não imigrante, entrando pela porta da frente, aplicando esse visto para depois tentar aplicar para um Green Card. Basicamente, Douglas,
a imigração e o governo americano, e principalmente o Partido Republicano, entende essa força que é necessária para impulsionamento da economia americana e vão querer, sim, intensificar essa possibilidade das pessoas aplicarem para um green card. O que eles combatem, e está certo, como você disse no início da sua fala, de combater os imigrantes, são as pessoas que entram pela porta dos fundos, entram pela porta de trás. Foi alvo, inclusive, no pronunciamento do Trump, tem um trecho, tem uma fala dele no trecho quando ele anuncia a vitória. Ele fala exatamente isso. Ele fala que as pessoas são muito bem-vindas nos Estados Unidos desde que elas venham legalmente. Pela porta da frente, né? Exatamente. Pela porta da frente. Aliás, essa turma, diga-se de passagem, né, Douglas? Essa turma que entra pela porta dos fundos, muitas das vezes é por ignorância. Não sabem que poderiam fazer algo diferente. E aqui a gente não está fazendo nenhum juízo de valor. Não. Muito pelo contrário. Com certeza, muita gente que nos assiste fez uma entrada ilegal no país, são pessoas de bem, vivem no país trabalhando e está tudo bem, mas nós aqui não podemos incentivar esse tipo de prática, de maneira nenhuma, porque a gente sabe quais são as implicações de uma vida às sombras da lei nos Estados Unidos. Por isso, evidentemente, nós da Conexão Américas nunca iremos incentivar a imigração ilegal. Nós não aqui estamos fazendo nenhum tipo de juízo de valor, claro que não, mas não é uma prática saudável, nem para quem entra ou tenta, porque nem sempre dá certo, nem para quem está recebendo esse imigrante de forma assodada, de forma não planejada, sem o convite, sem o aceite, sem a inspeção. Fazer a coisa dentro da legalidade, da normalidade, é o que a gente indica. O que a gente está fazendo aqui é justamente informando as pessoas, ajudando a todo mundo ter esta informação correta, porque, de novo, todo mundo pode sim entrar pela porta da frente e, uma vez nos Estados Unidos, escolher um caminho correto, que seria a aplicação de algum visto de imigrante, um green card, né? Pessoas que entram pela porta dos fundos, hoje em dia, vão ter muita dificuldade, porque no passado, a única solução que essa pessoa tinha era casando com um americano. Hoje em dia, a corte americana está dificultando essas pessoas que entraram pela porta dos fundos, né? E não autorizando esse casamento dessa pessoa que entrou pela porta dos fundos, né? Entrou pela fronteira do México nos Estados Unidos. Então, quando acontece esse tipo de situação, o governo americano, agora principalmente com a entrada do Partido Republicano, quer combater isso, porque principalmente as pessoas esquecem, né, Douglas? O que acontece nesse momento? Muito dinheiro é investido em relação a isso, e no Partido Democrata, no governo Biden, a mesma coisa. Investiram bilhões de dólares, porque tem que existir uma força policial para inibir essas pessoas a entrarem nos Estados Unidos, porque se você deixar as fronteiras abertas, acaba abrindo uma porta horrorosa e debanda muita gente. Então, de qualquer maneira, essa força, essa polícia que está combatendo essa entrada dos imigrantes sempre foi pauta de todos os governantes dos Estados Unidos. Porque essa vontade das pessoas entrarem nos Estados Unidos, porque sim, é um país mais promissor, é o maior país capitalista do mundo, as pessoas acabam sim entendendo que viver na América é muito melhor que viver onde elas estavam vivendo, por isso o sonho americano é uma coisa mundial, é uma realidade que todo mundo, em todas as nações do mundo, acabam sim partilhando. Então, esta vontade de entrar nos Estados Unidos é muito grande. É por isso que esse movimento de entrada pela fronteira acaba acontecendo sem que as pessoas entendam qual é a realidade que isso acontece. Então, quando o governo americano fala que ele precisa fechar essa fronteira, que ele precisa dificultar essa entrada, é porque isso é uma realidade. E qual é o grande X da questão, no fundo? É o investimento que o governo americano precisa fazer com a polícia, com todas as modalidades de investigação e de polícia que tem que fazer, com segurança
com câmeras de segurança, com drones, com aviões, com a própria força policial, gasta-se muito dinheiro. E tem um impacto direto no mercado de trabalho. Exatamente, no mercado de trabalho, na economia americana. Então é por isso que eles querem... uma força de trabalho barata que tira o emprego de milhares americanos. De milhares americanos. Então você tem duas coisas, principalmente diretamente ligadas a isso. Primeiro, o investimento nessa questão da polícia, da segurança e da fronteira, para não deixar esses imigrantes entrarem. Então, tem que ser combatido para que você não precise fazer com que aquele monte de dinheiro vá... Um aparato policial gigante, exatamente, caro, pesado para o Estado, para o contribuinte. Muita gente falou, eu também, de novo, não é aqui, eu não estou falando que eu sou pró-Trump ou pró-Biden, né? A gente está aqui informando. Então, os números e as estatísticas estão lá. Quando o Trump falou da construção do muro, é porque ele, como um empreendedor, ele, como um empresário, calculou que construindo um muro, o investimento com a segurança seria muito menor do que hoje é. Com um muro você não precisaria de policial, você não precisaria de tanta fiscalização. É uma vantagem estratégica a longo prazo. Para evitar que mais dinheiro seja gasto. Então era uma questão simplesmente econômica, simplesmente financeira, para fazer com que essa gastança bilionária para a fronteira americana tivesse acontecendo e vem acontecendo nos últimos anos, décadas, na verdade, né? Então, a economia americana sempre vai se beneficiar das pessoas que entram pela porta da frente. E o que acontece com esses imigrantes? Por que eles fazem isso, como a gente estava dizendo? Porque viver nos Estados Unidos é melhor. Agora, por que entrar pela porta dos fundos? Existem tantos recursos, muitos existem recursos, tantos processos, tantos vistos. São muitas opções, tantas possibilidades, que fazem com que, assim, virtualmente, todo mundo tenha uma certa elegibilidade no 1, no 2 ou no 3. Então, se você é um super perfil, é um EB1. Se você é um perfil médio, é um EB2. Se você não tem nenhum desses dois, acaba fazendo um EB3. A única questão é que você precisa de uma empresa americana para te patrocinar, é o sponsor. Então, virtualmente todo mundo pode conseguir o seu green card, coisa que muita gente duvida ou ignora ou não sabe, essa é a palavra certa, e acaba entrando pela porta dos fundos, gastando inclusive, Douglas, gastando horrores, mais dinheiro do que se Gastando fosse aplicar um muito green card. Muita gente Exatamente. acaba não aplicando o green card ou se desestimulando a aplicar o green card porque acha que fica fora do orçamento dessa família, que seria muito caro para aplicar um green card pelo vistos da categoria B. Muito pelo contrário. Se a gente for olhar todas as realidades, significa o quê? As pessoas gastam muito mais dinheiro com essa entrada ilegal, com essa entrada pela porta dos fundos, do que um programa EB, que vai beneficiar a família inteira. Tem famílias que chegam a gastar mais de 100 mil reais nessa tentativa de entrar ilegalmente no país. Gasta-se com passagem aérea, com hospedagem, com o coiote que vai tentar atravessar essa família. Quer dizer, é muito dinheiro, é um gasto absurdo para além do risco de morte que acontece lá no deserto, que acontece nas fronteiras, seja por água, seja por terra, seja como for, é muito arriscado e você não deve e não precisa passar por isso. Por isso, eu diria que a vitória de Trump não chega a ser um risco para quem deseja migrar para os Estados Unidos de forma legal.